Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem tá falando com vocês é o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. E eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês de que, Canário? De contratos administrativos. Lembrando que já falamos de licitações, lá na aula de licitações. Já trouxe para vocês a especificidade de 8666, já trouxe os princípios. Trouxe modalidades, procedimento licitatório, dispensa, inexigibilidade, que é a contratação direta, e falo um pouquinho com vocês de contratos. E aí, primeira definição do que é um contrato, tá, gente? Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó, comigo. Isso lá atrás a gente já falou isso aqui, ó, fiz isso aqui contigo já. Eu, Estado, quero um objeto. Posso sair comprando? Não. Ele tem que fazer uma licitação. Essa licitação ele vai olhar e vai escolher o que chamamos de proposta mais vantajosa. Ele escolheu essa proposta mais vantajosa, ele tem que ter um dos caras para vencer. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Ele pega esse cara que venceu, faz o quê, Canário? Adjudica e depois ele celebra um contrato. Essa é a ideia. Ou seja, ele iniciou numa licitação para finalizar em um contrato. Por isso que o nome da lei é Lei de Licitações e Contratos. Só isso, só por isso, que é licitações, ou seja, eu faço uma licitação como via de regra para gerar um contrato. Onde é que eu quero chegar? Tem situações em que ele contrata diretamente, show de bola, já falamos da contratação direta, situação de dispensa e de inexigibilidade. Mas aqui não, aqui ele faz essa licitação para chegar lá e celebrar este contrato. Beleza, maneiro isso aí. Mas ó, isso aqui eu já consegui entender, Canário, que ele faz essa licitação para celebrar esse contrato. Só que aí, qual é a linha de raciocínio? A banca vai te perguntar isso aqui. Esse contrato é o quê? O que é um contrato? Sem pressão, valendo cargo. Errou, daqui a 4 anos tem outro concurso. Isso aí. Vamos lá. Bobeira, tá, gente? Contrato é só um acordo de vontade. Esse contrato é igual ao contrato da administração privada aqui? Não, não. Esse é igual ao contrato das empresas privadas? Não. Isso aqui é um contrato administrativo. Só que nesse contrato é um ato chamado de bilateral. É claro que o que não tiver aqui aplica-se de forma subsidiária lá. Show de bola. Mas isso depois eu falo. Mas, ó, eu quero que você entenda isso aqui. Quando ele trabalha a ideia de contrato, é somente um acordo bilateral, um acordo de vontade. Aí ele diz, ó, contrato administrativo e todo e qualquer ajuste entre os órgãos ou entidades da administração pública e particulares. Ou seja, quando ele faz um ajuste entre os órgãos, entidades e os particulares, em que há um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Isso aqui, ó, é que dá merda. Por que dá merda, galera? Porque descumpriu é a hora que o chicote começa a comer. A gente fala de penalidade lá na frente. Mas, por enquanto, qual é a linha de raciocínio que eu quero que você entenda? É que neste contrato vai ser um acordo das duas partes. Opa, se é um acordo das duas partes, olha que bonito. Uma parte assina aqui, a outra parte assina aqui. Opa, Canário, se as duas partes assinaram, eu tenho o rostinho, olha que bonito. Automaticamente eu tenho um acordo com as duas partes assinando, só pode ser chamado de ato bilateral. Como assim ato bilateral? Bilateral é quando tem as duas partes concordando. Se as duas partes concordam, só pode ser chamado de ato bilateral. Concordância das duas partes. E unilateral? Concordância de uma única parte. Ai, não entendi, minha cabeça travou. Trava não. Quando o filho faz merda dentro de casa, quebra alguma coisa, a mãe vai lá e dá o esporro. No meu estado é chamado de esporro. Porto Alegre eles chamam de mijada, bronca. Enfim, a forma que for. Onde eu quero chegar? Quando a mãe dá uma bronca no filho, o filho tem direito de falar? Não, só a mãe que fala. Então é um ato unilateral. Tá comigo até aqui? Caralho, e quando o cara nasce feliz e contente, ele faz a merda de casar. Que maneiro, quando ele vai lá e assina aquele papel, ele tem que assinar, a mulher tem que assinar? Sim, quando eu digo com o homem e a mulher, tá, gente, tanto faz. Fazem a mesma merda junto, a merda junto. As duas pessoas assinam. Quando as duas pessoas assinam, é um ato bilateral. Ou seja, concordância de duas partes. Onde eu quero chegar? Eu tô brincando, tá, gente? Esporro de mãe é ato unilateral, o casamento é ato bi. O casamento que eu estou dizendo é um ato de assinar, não um ato de convivência. A convivência você sabe que é da mulher, mas o ato de assinar, ele é um ato bilateral. Até aqui seu coração tá batendo junto com o meu? Que maneiro, bem que vem. Então já entendi que é um acordo das duas partes, isso sim, e que gera obrigações recíprocas. As duas partes devem cumprir. Maneiro, Canário, essa parte eu já entendi tranquilão. Vamos lá mais um pouquinho então. Vamos lá, respira comigo, que a gente tem mais informação boa pra gente tacar fogo. Aí ele diz, subordina seu regime de licitações e contratos o imposto pela 8666. Quem, Canário? Além dos órgãos de administração direta, os fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mistas e demais entidades controladas diretamente pelos poderes, pela União, pelos Estados, federal e município. Toma cuidado, que eu sei que as estatais, as empresas públicas e sociedades, elas não subordinam mais ao regime de 8666, pois ele tem o Estatuto das Estatais. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo,
na disposição expressa do 866, ainda tem essa informação, que subordina o sim. Beleza? Então, por enquanto, você ainda leva bem beabá. Show? Vamos que vamos mais um pouquinho. Portanto, fica ligado. Vem mais um cadinho? Claro. Características. Formal, ou seja, as características é aquilo que o contrato tem. Formal, oneroso, comutativo, intuito, persona. Galera, a gente vai bater uma por uma? Sim, tem as definições. Formal, porque deve ser formulado por escrito nos termos previstos em lei. Galera, por que eu trabalho a ideia de que ele deve ser formulado por escrito? Mas tem exceção. Calma que a gente vai entrar na exceção agora. Mas a regra é que ele seja um contrato formal formulado por escrito. Por que é a regra? Porque a banca pode fazer a seguinte pergunta. O quê? Pode existir contrato verbal? Ah, meu Deus! Contrato, vamos lá, canários, vamos lá por enquanto. Contrato tem a sua característica de ser formal. Essa característica de ser formal, beleza? É que ele formal ele vai trazer que ele é por escrito. Show de bola. Essa é a característica do contrato. Mas, canário, pode existir contrato verbal? Fica ligado no vírgula salvo. E o vírgula salvo está aqui. Canário, pode existir o famoso contrato verbal? Como assim, canário? Contrato verbal não tem lógica? Tem sim. Por que eu falo que o contrato verbal você tem que ficar ligado? Contrato verbal, gente, é o famoso suprimento de fundo para suprir necessidades específicas. Como assim? Dá ideia, dá um exemplo, claro. Num colégio, utiliza muito isso aqui. Caneta. Utiliza no colégio? Sim. Acabou a caneta no mês de setembro. O ano acabou em setembro, ano letivo? Não. Então faz o quê, canário? Para sua prova. Para sua prova. É engraçado falar porque é complicado. Mas enfim, para sua prova, o diretor do colégio, ele até pode ver como é que ele vai comprar aquilo lá. Legal. Mas naquele momento, o diretor do colégio, ele vai lá na sala de diretoria, para sua prova, abre uma caixinha, nessa caixinha tem um valor de R$4.000, ele pega esse valor, compra as canetas para resolver aquela situação, coloca a notinha ali dentro, depois justifica, depois repõe só o valor que foi pago de volta na caixinha e assim vai. Na prática, não tem nem a sala do diretor direito, quanto mais a caixinha. Ou seja, ilógico. Mas para sua prova aqui, eu quero que você entenda, ele pode. Ou seja, canário, ele pode pegar aquele valor. O valor antigo era o valor de R$4.000. Por quê, canário? Porque ele dizia 5% do valor do convite. Portanto, hoje não é mais esse valor. Por quê? Porque você já sabe que o valor do convite já alterou. Perfeito? Então você vai gravar o quê? Existe contrato verbal. E ele é até 5% do valor do convite. Ou seja, do valor do convite. Então pode existir um contrato verbal, sim. Mas esse contrato verbal é para quê? Para o que chamamos de suprimento de fundos. Como assim, canário? Suprimento de fundos. Essa situação é emergencial, ele tem que suprir aquela necessidade, ou seja, necessidades específicas. Dá outro exemplo, no hospital público, acabou gás, acabou esparadrapo, e aí, canário, ele precisa comprar aquilo ali emergencialmente, ou seja, para suprir aquilo ali, para dar continuidade no serviço público, mesma coisa. O diretor vai lá na caixinha, pega um determinado valor, compra e depois justifica, beleza? Ou seja, os órgãos é assim que funciona. Exemplo de alguns órgãos, por exemplo, no TRE, eu sei porque eu tenho um aluno meu, que inclusive é do TRE, do setor de licitações, inclusive, e é aluno meu do módulo avançado, chamado módulo avançado que eu tenho do Rio de Janeiro. E esse aluno, em determinado momento, eu estava dando aula sobre este assunto, falei deste exemplo, ele abriu na hora a carteira dele, mostrou o cartãozinho que ele tem do TRE, ele é servidor do TRE, ele mostrou aqui, galera, é o cartão, no meu órgão é um cartão corporativo, eu posso fazer compra, determinado valor, depois eu tenho que justificar, por exemplo. É assim que funciona. Ah, mas o órgão que eu trabalho não tem, aí é outra coisa, para sua prova, quero que você leve isso aqui. Que é o que está na lei. Pode existir? Pode. Pode existir compra do valor de até 5% do valor do convite para suprimento de fundo. Só que tem que ficar ligado nessa observação aqui que eu vou trazer para vocês agora. Qual é a observação, canário? A observação é que ele não pode gerar o quê? Garantia. Ou seja, não gera garantia de forma alguma. Onde eu quero chegar, canário? E ele tem que ser para pronta entrega e pronto pagamento. Pronta entrega e pronto pagamento. Não entendi. É o famoso pagou, levou. Vai lá e paga
vai lá, leva aquele produto. Essa é a ideia. E não gera garantia por quê? Porque se gera garantia, eu tenho que estar formalizado para poder provar a garantia de determinada data. Onde eu quero chegar? Não vai comprar um equipamento eletrônico, por exemplo. Ele vai suprir os fundos às necessidades específicas de determinado órgão. E não necessariamente o equipamento eletrônico. Por quê? Ah, mas se eu estiver dentro daquele valor dos 5%, dane-se. Para sua prova, o que eu quero que você entenda? Ele é para pronta entrega e pronto pagamento. E que não gere garantia. Ele é para suprimento de fundos. Valor de até 5% do valor do convite. Seu coração está batendo? Beleza? De verdade? Olha para cá. Que legal. Isso é só para resolver determinada situação. Não é para ficar pro resto da vida. Beleza? Saiba disso. Ah, toda semana ele vai lá e faz um negócio desse. Não, não pode. Show? Então, para sua prova, existe contrato verbal? Sim. Como regra aqui, como característica. A característica dele é que ele é formal. E formal é que ele vai ser formulado por escrito, de acordo com os procedimentos da lei. Formal porque deve ser formulado por escrito nos termos previstos em lei. Portanto, se ele é formal, ele tem os procedimentos por escrito. Oneroso. Porque há remuneração, ou seja, existe remuneração relativa à contraprestação do objeto do contrato. Como assim, Canário, se existe remuneração? Será pago, tá, gente? O contrato é assim que funciona. O contrato é um acordo de vontade divergente. Ah, meu Deus, vem ele com o nome difícil. Não, não. É diferente de um convênio. O convênio é quando tem as duas vontades concorrendo para o mesmo resultado. E contrato é quando eu tenho duas vontades diferentes. Como assim, cara? Duas vontades diferentes. Eu, quando quero contratar, eu, Estado, quero contratar, eu quero comprar alguma coisa para alcançar o interesse público. Show de bola. A empresa que está me vendendo, ela não quer alcançar interesse público. Não vamos ser idiota. Ela quer lucro. Que maneiro. Então eu tenho uma vontade que é alcançar o interesse público e ela tem outra que é ganhar lucro. Vontades divergentes. Daí é um contrato. Ah, que maneiro. Cada um tem a sua vontade. Aí vem um papel e estabelece tudo o que nós temos que fazer. Obrigações recíprocas, tanto a obrigação minha, eu, Estado, e a obrigação da empresa. Os dois têm as obrigações previamente estabelecidas. Show? Mas para isso eu tenho remuneração, ou seja, eu tenho pagamento, eu tenho dinheiro. Daí é oneroso, é uma das suas características do contrato. Formal, ele é oneroso. Até aqui tranquilo? Beleza comigo? Show de bola. Comutativo. O que é esse comutativo, Canário? Porque as partes do contrato, porque são as partes do contrato compensadas reciprocamente. Ou seja, comutativo é porque os dois, tá, gente? Os dois vão ser compensados ao mesmo tempo, essa é a ideia. Ou seja, um com a forma de serviço e outro com a forma do dinheiro. Intuito persone consiste na exigência para a execução do objeto do próprio contratado. Como assim, Canário? Esse intuito persona aqui é o quê? É somente a pessoa, o famoso personalíssimo. Ele é daquela pessoa específica. Não entende? Faliu uma empresa, Canário. Ou seja, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou cobrar da outra, de quem? Ferro, não tem como cobrar de ninguém. O sócio morreu, os sócios morreram. Ou seja, é uma das formas de rescisão também, a gente vai ver isso lá na frente. Onde eu quero chegar? São situações que eu não vou imputar a uma outra pessoa. Por quê? Porque intuito persona é somente daquela pessoa que celebrou o contrato. Ou seja, daquela empresa que celebrou o contrato, por exemplo. Show de bola? Beleza por enquanto. Maneiro. Então, por isso que é chamado de intuito persona. Aí vem... Então as características, bem tranquilo, foi nada absurdo. Observação. Está aqui pra gente, ó. A teoria geral dos contratos aplica-se subsidiariamente aos contratos administrativos. Como assim? Os contratos do direito civil aqui lá fora aplicam-se subsidiariamente. Primeiro, eu observo as normas dos contratos. Ou seja, subsidiariamente eu posso aplicar a teoria geral dos contratos. Canário, vem algumas definições aqui de vários autores e a gente vai começar a queimar gordura em algumas definições, fazer alguns desenhos e por aí vai. Vou ler o que o Eli diz pra gente. Eli Lopes Meirelles, porque você sabe, gente, a galera já é meu aluno, sabe que o nome do meu cachorro também é Eli, exatamente por causa deste professor. Ensina que a instituição do contrato, ou seja, a instituição do contrato é típica de direito privado, baseada na autonomia de vontade e na igualdade jurídica dos contratantes, mas é utilizada pela administração pública na sua pureza originária, contratos privados realizados pela administração, ou com adaptações necessárias aos negócios públicos, contratos administrativos proporcionalmente ditos. Daí porque os princípios gerais dos contratos tanto se aplicam aos contratos privados, civis e comerciais, quanto aos contratos públicos, dos quais são espécies dos contratos administrativos, os convênios e os consórcios executivos, de acordo com
e os acordos internacionais. Ou seja, onde eu quero chegar? Essa definição de ele traz o que para a gente? Que ele obedece às normas gerais. Sim, e obedece aos princípios dos contratos também. Beleza, mas ele as normas da teoria geral dos contratos somente de forma subsidiária. É isso que eu quero que você grave. Beleza? Porque senão ele não vai obedecer de forma subsidiária. Por enquanto, tranquilão? Show de bola. Vamos mais um bocadinho? Vamos embora. As famosas cláusulas exorbitantes. Mas antes de trabalhar dela, eu vou trabalhar as cláusulas dos contratos. Vamos lá. Um contrato. A gente vai fazer uns mapinhas aqui. Ó. Primeiro raciocínio que eu sei já que ele é um ato chamado de ato bilateral. Fica ligado. A banca já chamou bilateral também chamado de sinalagmático. Caô, verdade. Sinalagmático também já foi chamado. Caraca, contrato bilateral também chamado de sinalagmático? Sim, acordo de duas partes. Toma cuidado com mais uma ideia do contrato, canário. É que o contrato tem as cláusulas pré-estabelecidas, ou seja, as cláusulas do contrato vão estar previstas dentro dele. Show? Fica ligado. Se a cláusula vai estar previsto dentro do contrato, eu tenho tudo aqui dentro. Se a cláusula dentro do contrato, uma dessas características é chamada de contrato de adesão. Ou seja, esse contrato de adesão é que as cláusulas estão pré-estabelecidas. Pacífico que tem aqui? Legal. Só toma muito cuidado com isso aqui. Se as cláusulas estão pré-estabelecidas, tem situação que a cláusula vai além do contrato? Sim, que ela ultrapassa o contrato. Se ela ultrapassa, é chamada de cláusula exorbitante. Por isso que ela exorbita o contrato. Só isso, gente. E aí, tu tá com medo de quê? É só isso. Olha pra cá. Contrato, por enquanto, é um ato bilateral. Show de bola. As cláusulas estão dentro do contrato. Cláusula que vai além é chamada de cláusula exorbitante. Depois a gente vai falar dela, já já. Por enquanto, eu vou construir raciocínio contigo antes de sair jogando slide. Eu não tô aqui para ler slide, tô aqui para te mostrar como vai ser. Você vai montando seus mapinhas e a gente vai batendo depois a teoria dentro de cada tópico. Show? Maneiro. Mais um pouquinho. Dentro deste contrato aqui, eu tenho algumas características. Eu quero falar exatamente de duas. Uma delas é que ele é um contrato chamado de contrato formal. Lembra? Se é formal, é porque ele vai ser formulado por escrito. Show de bola. Mas, canário, pode existir como observação, pode existir contrato verbal? Sim. Existe o famoso contrato verbal, que ele é de até 5% do valor do convite. Até 5% do valor do convite. Esse aqui é o famoso contrato verbal. Mas esse contrato verbal só ocorre em duas situações. Ele tem que ser de pronta entrega e pronto pagamento. Pronta entrega e pronto pagamento. Ele tem que ser de pronta entrega e de pronto pagamento. Beleza. Recapitulei. Contrato formal, característica por escrito. Observação. Isso aqui, observação, é exceção. Beleza? Existe contrato verbal? Sim, de até 5% do valor do convite. Desde que seja de pronta entrega e pronto pagamento. Pacífico por enquanto? Legal? Maneiro. Isso aqui, canário. Vamos lá. Tem mais uma discussãozinha? Tem. Qual é a outra discussãozinha? Essa daqui. Toma cuidado que um vício na forma do contrato, isso já foi cobrado em prova. Se é um vício de forma, vício de forma, a banca pode falar que torna o contrato maculado. Caô, verdade. Um vício de forma, só tem nome bonito, né? Fala, um vício de forma torna o contrato maculado, mas é viciado. Não, aqui pra gente chama de maculado. É a mesma coisa, dane-se. Pra sua prova, o contrato ele é formal. Se ele é formal, ele é por escrito. Excepcionalmente, existe contrato verbal. Sim, que era para pronta entrega e pronto pagamento de até 5% do valor do convite. Maneiro. Voltei pra cá.
Esse vício de forma torna o contrato o quê? Maculado. Se tiver um vício na forma, torna o contrato. Contrato verbal não é vício de forma, é a exceção que a lei permite. Vício de forma, ele era para ser escrito, não está dentro daquela exceção ali, e fizeram de outra forma. Tornou o contrato o quê? Maculado. É assim que chama. Show de bola? Tá comigo? De verdade? Coração batendo? Firme, forte? Maneiro. Vamos lá que tem mais um pouquinho. Caraca, então já entendi as características. Show de bola. Ele é oneroso porque ele tem pagamento, ele tem remuneração. Faz um print aí que eu vou pagar esse pedaço. Vai lá. Show de bola. Vamos que vamos. Mais um cadinho. O que distingue o contrato administrativo do contrato privado é a supremacia. Ó, aí começou a trabalhar a ideia de cláusula exorbitante, que é o que a gente precisa trabalhar. Cláusula exorbitante é aquilo que vai além, aquilo que ultrapassa aquilo que está estabelecido no contrato. Se ultrapassa, o primeiro raciocínio da cláusula exorbitante é qual? O primeiro raciocínio desta cláusula exorbitante. Primeira ideia é que se ela ultrapassa aquilo que está no contrato, o contrato estava aqui com as cláusulas todas pré-estabelecidas, e vem uma cláusula e ultrapassa aquilo ali, ela vai além. Se ela vai além, eu falo, não concordo. O que o Estado diz para mim? Dane-se que você não concorda. Se ele aperta o botão do dane-se, é que essa cláusula exorbitante decorre do princípio da supremacia, do interesse público. Lembra? Se toda vez que eu escutar o botão do dane-se, surge o princípio da supremacia do interesse público. Por enquanto você está aqui? Maneiro. Coração ainda bate? Firme e forte? Maneiríssimo. Então, beleza. A cláusula exorbitante decorre do princípio da supremacia do interesse público. Show, show, show. Vamos lá, mais um cadinho. O que distingue o contrato administrativo do contrato privado é a supremacia do interesse público. No contrato privado eu não tenho, porque no contrato privado eu estou no direito privado, automaticamente situação de horizontalidade. E no contrato administrativo eu estou no direito público, automaticamente situação de verticalidade, supremacia. Sobre o particular, que impede que o Estado, em certos benefícios, ou seja, que permite ao Estado certos benefícios sobre o particular, que não existe no contrato privado. Ou seja, no privado é claro que não. Estes benefícios ou peculiaridades são denominados pela doutrina de cláusulas exorbitantes e são previstas no contrato administrativo de forma, fica ligado aqui agora, de forma explícita ou implícita. Ou seja, ele pode estar de forma explícita ou de forma implícita. Onde eu quero chegar? Primeiro raciocínio de cláusula exorbitante, para a gente montar um mapinha aqui maneiro. Caraca, caralho, cláusula exorbitante, isso, a gente vai bater e vai voltar. Eu vou bater contigo porque quando ele falar de cláusula exorbitante, você tem que ficar ligado que ele decorre da supremacia e que ele pode ser expresso ou quando ele pode estar implícito. Ele não precisa estar necessariamente de forma expressa no contrato. Show? Eu vou fazer uma questão e a gente vai voltar para fazer esse mapinha. Ano 2018, FGV trouxe para a gente, lá em 2018, na prova do MPE, técnico do Ministério Público e Tecnologia da Informação. Os contratos administrativos se diferenciam dos contratos de direito privado, por proporcionarem alguns tipos de prerrogativas para o poder público. Essas prerrogativas são chamadas de, ou seja, contrato de direito público diferenciando do direito privado. Essa prerrogativa é chamada de quê? Tratados desiguais, acordos impróprios, fato do príncipe. Existe fato do príncipe? Sim, a gente vai trabalhar lá na frente. Onerosidade exclusiva e cláusulas exorbitantes. Portanto, cláusulas exorbitantes, trazendo a ideia de superioridade da autoridade do Estado está acima do particular. Automaticamente isso é chamado de cláusula exorbitante. Caraca, a cláusula exorbitante cai, canário? Cai. Tu tem que ficar ligadaço, ligadaço, ligadaço. Vamos lá para mais um cadinho, então. Mais uma questãozinha. A FGV trouxe para a gente em 2018 também, ó, técnico do Ministério Público Geral. Um contrato administrativo se diferencia do contrato de direito privado e proporciona prerrogativas do poder público. Essa é a opção que indica como essas prerrogativas são chamadas. Letra A, cláusulas exorbitantes. Ou seja, se tem prerrogativa chamada de cláusula exorbitante. Mas vamos lá para o que, canário? Para os contratos, para as cláusulas exorbitantes. Vamos lá em mais um raciocínio. Quando ele fala, canário, para a gente, de cláusulas exorbitantes, fica ligado nisso aqui. A gente vai colocar aqui agora para a gente, ó.
Cláusulas exorbitantes. Primeiro raciocínio da famosa cláusula exorbitante. Ela decorre de qual princípio? Do princípio da supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Segundo raciocínio ainda dessa cláusula exorbitante, ela pode estar no contrato de forma expressa. Canário, pode estar de forma expressa? Sim, ela pode estar de forma expressa ou de forma implícita. Ela pode estar de forma expressa, ou de forma explícita também, pode ser chamada assim, ou de forma implícita no contrato. Decorre da supremacia, beleza, está presente no contrato da administração pública. Está presente no contrato administrativo, não está presente no contrato de direito civil. Perfeito. Portanto, cláusula exorbitante, decorre da supremacia, de forma expressa ou implícita, ela pode estar no contrato, e ela é no contrato da administração. Pacífico isso aqui? Isso aqui é o início das cláusulas. Claro que a gente vai trazer quais são. Eu vou trazer a rescisão, vou trazer alteração no lateral, vou trazer várias cláusulas. Mas aqui, por enquanto, para a gente, eu quero que você entenda isso aqui. Cláusula exorbitante decorrendo da supremacia. Estando prevista de forma expressa ou de forma implícita. Por enquanto você está comigo? Beleza? Tranquilão. Vamos apagar isso aqui. As questões, já fizemos as duas questões. Alteração na lateral do contrato. É uma cláusula exorbitante, tá, gente? E aqui a gente já começa a queimar as cláusulas exorbitantes. Essa alteração, gente, o Estado tem o poder de alterar esse contrato. Sério, Canário? Super sério. A gente vai ler as definições, depois eu vou fazer os mapinhas, as setinhas, fica mais fácil. Os contratos administrativos poderão ser alterados unilateralmente. Ué, Canário, mas o contrato não é bi? Toma cuidado. O contrato, para ser feito, ele é um ato bilateral, mas a alteração dele pode ser feita com o Estado agindo de superioridade. O Estado agindo de superioridade, supremacia. Supremacia, cláusula exorbitante. Show de bola. Ou seja, pode ser alterados unilateralmente, com as devidas justificativas da administração pública. Tem que ter as devidas justificativas. Por quê, Canário? Porque aqui é o famoso princípio da motivação. Lembra que tem que ter motivação. Isso a gente trouxe lá no direito administrativo. Tem que estar motivado aquele ato. Cumpre esclarecer que a alteração unilateral limita seu objeto e as cláusulas regulamentares, significando de modo a sua execução do contrato administrativo. Ou seja, Canário, cumpre esclarecer que a alteração unilateral limita-se ao objeto e às cláusulas regulamentares, ficando de modo a execução do contrato. Como assim, Canário? Ele tem aquele limite. Ele não pode sair alterando de qualquer forma. Ele tem ali os 25 para mais, para menos, em caso de reforma, os 50 para mais. Eu vou trazer isso já. Ficando de modo a execução do contrato administrativo. O artigo 65 da Lei 8666 traz um rol de motivos sujeitos à alteração unilateral. Assim, o particular que contrata com o Estado não possuirá direitos imutáveis no que se refere ao objeto e às cláusulas regulamentares. Como assim, Canário? Ele não vai ter esse direito eterno. Nesse sentido, ele vai ter até um direito, mas eu quero que você entenda que o direito que o particular tem é um direito de margem de lucro pré-estabelecida. Isso a gente vai trabalhar já, que é uma garantia que a empresa tem. E aqui, ele coloca pra gente. O contratado fica obrigado a aceitar as mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Fica ligado. Artigo 65, parágrafo 1º e 2º. Esclarecendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder estes limites, sob pena de nulidade do contrato administrativo. Ih, Canário, isso aqui eu não entendi, não. Isso aqui travou minha cabeça. Travou não, vem pra cá que é fácil. Vamos te explicar esse pedaço aqui que é tranquilo. Esses acréscimos aqui, ó. Canário, quando ele coloca esses acréscimos aqui, de 50% para mais ou para menos, eu quero que você entenda aqui, ó. Dentro de cláusula exorbitante, dentro da famosa cláusula exorbitante, ó.
dentro da cláusula exorbitante, eu tenho uma delas. Uma é a famosa alteração unilateral. Essa alteração unilateral, ela pode ser adicionada a um contrato. Sim, ele pode adicionar um contrato. Ó, tu vai gravar isso aqui, depois eu vou te explicar com calma. Para cima ou para baixo? Quantos por cento? 25%. Caraca, isso aí. E nesta alteração unilateral, se surgir uma palavra chamada de reforma, se surgir esta palavra chamada de reforma, tu vai copiar isso aqui, eu vou fazer um quadrinho e vai ficar mais fácil. Se surgir a palavra chamada de reforma, ele pode até adicionar para mais. Quanto, Canário? Inicialmente gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso com o professor Lac, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. Aí nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Tá? Vem falar conosco aí, aqui na LAC Concurso. Espero vocês.